Oi, então meu nome é Flávia, estou continuando aqui a falar sobre os sintomas nucleares da codependência do livro da Pia Mellody, Enfrentando a Codependência Afetiva, né? Então eu parei no ponto onde eu estava falando a respeito do abuso, né? De um pai infrator, né? Um pai perverso, diante de uma disciplina abusiva, né? E uma forma também de abuso que eu parei aí foi na forma de abuso alimentar, né? Tanto na negligência, né? O codependente ele pode sofrer aí uma negligência por conta de uma família, essa família disfuncional, que pode não ter o alimento, né? Ou pode ser uma família, né, alcoólica, onde não tem horário, né? Onde você pode viver numa casa extremamente desorganizada, onde a criança não tem uma roupa limpa, né? A criança usa roupas que são inapropriadas, né? Vamos dizer assim, às vezes a roupa suja porque não está lavada, ninguém cuidou, né? Não tem um chinelo, usa um chinelo que foi maior do que seu pé, que foi de algum tio, uma roupa velha, né? Masculina, o que sobrou, né? Então aquela criança ali, ela está negligenciada, né? Provavelmente vai ser uma criança que vai desenvolver uma codependência afetiva, né? Muito provavelmente. Outro ponto também do abuso que ela salienta, né, que é o abuso por disciplina, né? Então você tem aí um pai perverso, como eu estava falando anteriormente, que ao dizer que vai cuidar, né, da criança, né, estabelece um rigor na alimentação, né? Então você vai almoçar junto na família, você tem que tomar leite, né, junto com a comida, porque é saudável. À tarde vai fazer uma vitamina, né, com coisas estranhas, né, e forçar a criança, né, tampar o nariz da criança, fazer a criança. Então, são situações vexatórias, né, de humilhação, né, então também são esses abusos também acontecem, né. A gente precisa rever, pensar, né, sobre o que nos aconteceu, né, não dá para elaborar, né, o abuso, né, o abuso disfarçado de disciplina, que foi aquele que eu estava falando a respeito da alimentação, né, da disciplina autoritária, né, por exemplo, aí, né, vai ensinar a criança a nadar, você leva ela para o mar e joga ela lá e deixa, quando ela estiver quase se afogando, você vai lá e salva a criança, e até que ela consiga por si, né, se defender, né? A criança tem que aprender sozinha, né? O que pode suscitar isso na fase adulta, né? Então o codependente, ele tem essa dificuldade de lidar, né, com o outro, né? Então ele vai agir de uma forma controladora, manipuladora, né? Então você pode ter dois tipos de codependente, né? Aquele passivo, né, que aparentemente muito doce, né, de pouca, né, e de repente essa pessoa pode ter um comportamento muito explosivo, né? Por exemplo, uma mãe ou uma filha que tinha uma mãe invasiva, né, uma mãe abusiva, né, que pegava todas as coisas da filha, né, a porta do quarto não podia ser trancada, né, ela mexia nas coisas da filha no armário, utilizava todos os seus objetos, então a filha se sentia muito invadida, né. E ela já na adulta, né, no trabalho, uma colega pediu, né, emprestado uma lixa de unha, e ela disse, e ela perguntou, alguém tem lixa de unha? E aí ela foi responder e falou assim, eu tenho, né, a otária aqui tem, né, claro que eu tenho, né. Depois ela até pediu desculpa para essa amiga do trabalho, que na verdade ela estava respondendo ao abuso da mãe, né, e ali ela teve uma transferência inconsciente da resposta que ela estava dando para a mãe. Então essa falta de fronteira, né, de limite interno,
de fronteira mal demarcada que extrapolou esse inconsciente aí nessa fala dela, né, de defesa, né? Então aquilo que a gente não conseguiu se defender, né, na infância desse abuso, ele pode aí aparecer, né, nesse compartilhar da realidade com o outro. Só que é uma realidade que é só dela, né, não é do outro. O outro não compartilhou, então ela só pediu uma lixa. E ela não entendeu esse comportamento que o codependente trouxe para ela, né? Eu não entendi, por que você está falando isso para mim, né? Ela, a outra, que provavelmente estava com o seu limite bem demarcado interiormente, né? Deu essa resposta, mas se ela não tivesse, ela poderia ter correspondido com a mesma agressividade, né? Então, dois codependentes juntos que não estão compartilhando da mesma realidade, pode ter um choque, né? Uma agressividade intensa, né? Então, deixa eu pensar assim, um outro exemplo, né, de comportamento codependente. É quando você quer se fazer necessário para o outro porque você não consegue suportar a sua própria realidade. Então, você vai ser uma pessoa que a gente chama de antidependente, né? Então, tem o codependente, mas tem o codependente que é antidependente. Porque de tanto ele sofrer vários tipos desses abusos, né, que a Pia fala aqui no Enfrentando a Codependência, né, que ele vai desenvolver essa dificuldade de expressar, porque expressar o seu sentimento e compartilhar essa sua vida interna com o outro pode ser perigoso, né? Então, uma criança que ela foi imposta numa realidade muito dura, vamos, por exemplo, assim, uma mãe codependente, né, totalmente negligente com relação à sua falta de responsabilidade de cuidar de si mesma, né, que tem um pai, que tem um marido alcoólico, né, e, vamos supor, tem umas 4 filhas, várias, né, tem 6 filhas, vamos dizer assim. E aí ela pega a filha mais velha e faz dessa filha uma confidente, né, e faz dessa filha uma codependente, mas uma codependente com poder, né? Com poder de salvar, um poder de salvadora, né? Então ela vai colocar essa criança com uma responsabilidade maior de cuidar de toda a família emocionalmente. Então ela vai abraçar essa ideia, né? Não tendo um pai alcoólico, então ela vai se colocar na proteção, né, dessa família. Então, no decorrer, né, dessa relação com o pai alcoólico, então vai ter aí sua fragilidade, né, emocional interna, mas por fora aquela força, né, aquela coragem, aquela determinação. Então, o antidependente, ele tem todas as características que uma cultura acha positiva, né? Mas tem todo um sofrimento, uma dor que está por trás disso, que não está elaborada, porque está aí com a base do mecanismo de defesa, da negação, da minimização. Essas pessoas, às vezes, né, que são... que tem que crescer, né, e tem que provar, né, o seu valor, né, elas geralmente desenvolvem uma característica de arrogância, né, de prepotência, né, para poder mascarar aí toda a sua fragilidade, né. E essas pessoas geralmente elas têm um comportamento extremamente controlador e centralizador, né. Então elas precisam controlar completamente o ambiente, né. E aí ela precisa, para que ela possa confiar, ter outras pessoas também com essa mesma característica antidependente para que ela possa, então, se sentir, né, numa troca justa, né? Então ela não consegue entender determinadas fragilidades porque ela é muito forte, né? Então ela tenta fazer esse contraponto, né? Se você for perceber, né, algumas pessoas que têm, né, o que elas fazem? Elas se colocam num movimento de grande excessividade de compromissos, né? Geralmente as pessoas trabalham demais, né?
o lazer delas é trabalho, né? Então vão estar envolvidas sempre com uma questão de competição, né? Sempre se superando, sempre mostrando para o outro, né? Essa resiliência, né? Só que não, né? E se coloca aí ajudando, né? Grandes causas, né? Para sempre mostrar, né? Então essa autoestima também do antidependente tem uma autoestima bastante alheia, né? E ela precisa controlar para que nada saia do lugar, para que ela possa permanecer nesse lugar de aprovação, nesse lugar de controle, né? Nesse lugar de superioridade, que é a máscara que vai lhe servir para conseguir, na fase adulta, tamponar a falta, né? E esse abuso de ser colocada no lugar, né, dessa mãe que falhou, de tomar conta desse pai, né, negligente, né? Então a mãe coloca para tomar conta das irmãs, né? E aí ela também tem que provar, né, o seu valor, né? E tentar diminuir aí o seu complexo de inferioridade. Então, assim, ao ler o livro, né, Enfrentando a Codependência, é uma maneira que a gente possa, tirando, né, o antidependente, que é um caso extremamente difícil de entrar também para a clínica, né, porque ele acha que ele não tem problema nenhum, né? Quem tem problema são as pessoas que lidam com o antidependente, né, que tem que lidar com algumas explosões, né, de raiva, né, de perseguição, de controle excessivo, né, de não dar liberdade para o outro, né, e cercear, né, a liberdade do outro. Então ele acha que é sempre o outro que não está ajustado, né? Então tem sempre que ajustar, né? Então é uma pessoa extremamente difícil para delegar função, né, confiar, né, nesse que a delegou, né? Então é uma vida bastante cansativa, né? Então, às vezes, no momento de fragilidade que essa pessoa pega, em algum momento de fragilidade, e isso é pontuado, isso gera uma raiva interior, né? Mas do lado de fora a pessoa se mantém, né? Então é isso, gente. Para quem sofre, né, com esses sintomas, que tem todas essas dificuldades de admitir, né, se é difícil, né, você deixar de controlar o outro, se você passou por algum tipo de abuso, uma família disfuncional, né, lembrando que disfuncionalidade, né, é essa forma, né, abusiva de lidar com os filhos, seja infringindo, né, disciplina excessiva, seja humilhando, né, seja sendo criticado, né. Se você passou por isso nessa infância, leia o enfrentamento da codependência, né, procura também aí, né, uma ajuda, procura um profissional, né, um psicanalista, para que possa te orientar. Mas se você não tem condições, faça suas leituras, né, busque os vídeos, né? Tem bastante material falando sobre codependência, né? Agora, começando a ler esse livro, você vai ficar bastante impactado, né? Isso vai gerar, né, uma angústia, né? E se gerar angústia em você, é um bom sinal, não é um mau sinal não. É um sinal de que aquilo ali, alguma coisa está encaixando dentro desses perfis, então é hora de você buscar ajuda, né? Então vamos enfrentar, né, a codependência, esses sintomas, né? Vamos resgatar a nossa vida, vamos nos implicar no tratamento, reconhecer esses galhos que atrapalham, né, a nossa existência, o nosso laço social com o outro, né? E é isso aí, né?